Paz do Senhor, crianças, hoje a nossa lição é a 7 e nós vamos falar sobre Josué, que foi um líder forte e corajoso. O nosso memorizando, ele está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 57, tá bom? Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Crianças, antes da morte de Moisés, Josué, ele foi apresentado ao sacerdote Eleazar e ao seu povo. Moisés pôs as mãos sobre ele e o tornou seu sucessor. A liderança de Moisés já estava chegando ao fim, porque já fazia muito tempo que eles estavam no deserto. Desde então, Josué teria a responsabilidade de conduzir o povo hebreu a tomar posse da terra prometida. Vocês lembram da promessa que Deus fez para o seu povo? Depois de alguns dias, Moisés ele foi recolhido para o lar celestial. Ele foi para o céu, né? Então Deus instruiu Josué da seguinte maneira: você e os israelitas se preparem para entrar na terra prometida. Eu estarei com você. Nunca o abandonarei. Você será o líder do meu povo. Tenha cuidado e viva de acordo com a minha palavra. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Estude este livro de dia e de noite. Seja forte e corajoso. Lembra do que o nosso memorizando disse? Após ouvir essa palavra, Josué se levantou, tornou-se líder no lugar de Moisés e obedeceu a tudo o que Deus ordenou. Ele preparou o povo para atravessar o Rio Jordão. Naquela época, crianças, o rio estava transbordando quando os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança tocaram nas águas. Então, o milagre aconteceu. O rio parou de fluir e uma parede de água foi formada. Os sacerdotes ficaram parados no meio do rio, enquanto mais de 4 milhões de pessoas atravessavam aos pés secos no rio. Então imaginem, crianças, uma parede de água que não toca em você. A terra prometida estava próxima, logo eles estariam em casas e não em tendas. Mas os portões de Jericó estavam muito bem fechados e agora o que eles iriam fazer? Sobre a muralha morava uma mulher por nome de Raabe, e ela não ficou com medo, não temeu em esconder em sua casa os espias que Josué havia enviado para investigar Jericó. Quando Josué marchou com seus soldados em volta da cidade, Deus entregou Jericó em suas mãos. Josué obedeceu a orientação que recebeu do Senhor. Ele ordenou que o povo rodasse a cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Os sacerdotes que estavam na frente da arca tocaram as cornetas. O povo gritou com força e as muralhas foram ao chão. A fortificação da cidade de Jericó foi destruída com tudo que nela existia. E somente Raabe e sua família foram salvas. Do mesmo modo, quando Josué lutou contra os amorreus, ele orou a Deus falando o seguinte: Sol, fique parado em Gibeão, Lua, fique parado em Aigilom. Então o sol e a lua obedeceram e ficaram retidos no céu, até que o povo de Israel se vingasse dos seus inimigos. Então, Deus sempre cuidou do seu povo em mínimos detalhes, assim como Ele cuida da gente também. E foi assim que, de batalha em batalha, Israel derrotou muitos povos inimigos e tomou posse da terra prometida. Crianças, Deus deu a José coragem e ousadia para liderar o povo. Ele conquistou Canaã e dividiu de forma justa entre as 12 tribos de Israel. Para que toda a nação ocupasse o território. Deus não entregou a terra inteira na mão do seu povo, pois eles ainda não tinham gente o suficiente para ocupar toda aquela terra enorme. Então,
Israel foi conquistando Canaã aos poucos, até que se cumprisse totalmente a promessa, a vontade de Deus para a vida deles. Assim como Josué lutou e venceu, o Senhor também dará a você as qualidades necessárias para vocês vencerem. Permaneçam obedientes na palavra de Deus, crianças. Não desvie os seus olhos do caminho dele. Sejam obedientes a ele, aos seus pais. Não tenha medo e nem se espante. Confiem em Deus e vocês também vencerão muitas batalhas. Seja um soldado de Cristo forte e corajoso. E para isso, o que é preciso? Oração e muita palavra de Deus. Não se esqueçam, viu? E até a próxima!